fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos conversar um pouco sobre o novo lançamento da Devir, o Cyberpunk Red. Esse RPG que ele é publicado aqui no Brasil pela Devir, assim como o RPG de The Witcher, e é feito pela R. Tassalorian Games, né, em parceria também com a CD Projekt Red. Essa parceria já vem de longa data, né, dos RPGs de The Witcher, e essa parceria entre as duas empresas já vinham, e por isso é um RPG bastante característico, que não destoa do que a gente vê nos jogos, por exemplo. Em The Witcher a gente também vê isso. E falando em The Witcher, mais especificamente sobre o RPG, temos vídeos com novidades da série aqui no canal. Se vocês quiserem ver, inclusive, procurem aqui, eu vou deixar na descrição o último que a gente fez. Eu tenho bastante interesse de trazer aqui para o canal um vídeo comentando somente sobre o RPG de The Witcher. E nisso falar um pouco das regras, o que diferencia ele daquele RPG mais tradicional, que é mais fácil de ser introduzido, como por exemplo um D&D da vida, um GURPS, coisa assim. Então esse vídeo eu acharia muito interessante trazer aqui para o canal. Se vocês curtirem a ideia, deixem nos comentários que a gente pode até pensar em elaborar um pouco mais isso e entrar em alguns outros detalhes. Mas bom, focando aqui em Cyberpunk Red, o novo RPG da Devir aqui no Brasil, ele faz uma síntese do que já existe no universo de Cyberpunk. Porque já existiram outros RPGs de Cyberpunk, e esse daqui mais especificamente, ele não se passa após o final do segundo lançado, ele se passa 32 anos depois do primeiro. Então nós tivemos Cyberpunk 2013, 32 anos depois é onde se localiza numa linha temporal Cyberpunk Red. O que é bastante interessante, porque mostra bastante desse universo, das guerras corporativas, personagens importantes para o cenário e como, logicamente, você vai utilizar isso na sua aventura. Então essa questão da lore dentro do RPG de Cyberpunk Red está muito interessante, ainda mais porque ele não é uma síntese desse universo, né? Não chegou até o 2077, por exemplo. Então a gente tem uma outra versão dos fatos que pode enriquecer bastante a história, o que é bastante interessante e dá bastante liberdade para quem for querer construir a sua história, para quem for narrar a sua aventura nesse universo. Um comentário que eu acho de bastante importância aqui em relação às suas regras, porque do que eu já li dos RPGs, por exemplo, dos outros RPGs de Cyberpunk, eles passam uma impressão de que são bastante complexos na sua construção de personagem. Não que aqui não tenha ou não possa ter essa complexidade, só que de forma geral as regras para se jogar dos combates, elas estão melhoradas, principalmente em relação à criação de personagens, porque aqui o livro ele traz 3 métodos de criação, né? Sendo eles o Ratos de Rua, Marginal e o pacote completo. No Ratos de Rua e Marginal a gente vai ter uma lista, uma distribuição de atributos mais pré-estabelecida, então não vai ter essa questão tão intrínseca de rolagem de dados como a gente conhece dos RPGs, e a gente vai ter um personagem mais moldado para a classe que a gente escolher. Quando a gente vai para os marginais, a gente tem algumas tabelas um pouco mais variadas para fazer esse tipo de distribuição, e quando a gente vai para o pacote completo, é quando a gente tem aquela rolagem de dados e uma construção de personagens mais complexas, inclusive em relação às perícias que você pode possuir. Porque nas primeiras 2 classes, mais especificamente na Ratos de Rua, você vai ter uma série de perícias já estabelecidas segundo a sua classe. Então, para você que está entrando agora nesse universo e também no universo do RPG e quer começar por Cyberpunk, é uma boa você começar assim, para você ter um contato mais direto com a aventura e depois desenvolver seu personagem. Já o Marginais de Rua você vai poder ter a questão de distribuição de atributos mais fixas segundo tabelas e depois uma distribuição de perícias um pouco mais livre para então chegar no pacote completo que você faz como você bem entender, tá? Então isso é muito interessante, você ter essas possibilidades de construção de personagem, ainda mais bem didática, como é explicado aqui no livro, eu acho bastante interessante. Em relação a carreiras que você pode seguir dentro do jogo, é bastante comum dentro do que a gente espera no universo Cyberpunk: solo, roqueiro, executivo, negociador. Então você vai ter toda essa margem para fazer isso.
E uma coisa que eu acho bastante interessante, voltando para a questão de regras, e não, né, saindo um pouco da criação de personagens, mas indo mais para as regras, é que aqui as coisas estão bem definidas. Uma coisa que eu tinha com o RPG de The Witcher é que, por exemplo, como eu vou fazer o cálculo de dano? O cálculo de dano vai estar, não perdido, tá? Mas vai estar em um destaque menor, no meio do texto. Você pega a estatística, soma o D10 e mais a perícia que você precisa, calcula, combate com o outro e depois rola o dano da arma ou do ataque que você está fazendo. Aqui não. Aqui você vai ter um outro padrão de rolagem para as ações e no livro isso está descrito em uma text box gigantesca, o que para mim é excelente porque para quem já sabe jogar e vai falar assim, pô, deixa eu entender o mínimo dessa mecânica. Pelo menos uma das primeiras coisas que eu vou procurar quando eu vou ver um sistema novo, e eu já conheço o universo, obviamente, eu vou procurar como eu faço um cálculo de vida, como eu faço uma distribuição de pontos para o personagem e como eu vou fazer uma rolagem de combate. Pelo menos para mim são os 3 aspectos que eu vou olhar inicialmente nas regras para ver a facilidade ou como que a dinâmica do jogo vai se desenrolar. Porque vou entrar nessa questão da dinâmica depois, tá? Mas aqui no livro eu gostei muito porque essa questão está bem explícita e bem clara. Então isso ajuda não só jogadores que já jogam RPG e conhecem o universo, mas também jogadores que querem ser introduzidos a esse universo. Porque eu acho que um saco para quem nunca teve contato com um livro de RPG, pegar um material e não ter um contato mais prático com isso. É uma coisa que eu acho uma falha nesse aspecto de The Witcher, ele poderia ser mais explícito nesses detalhes, mas aqui ele está muito bem definido, muito bem destacado. Em The Witcher a gente tem isso em exemplos que facilita, só que também são alguns textos mais na lateral e tal. Aqui eu acho que ficou mais explícito e mais interessante para a gente conseguir entender a mecânica do jogo. Beleza, agora vamos para a questão da dinâmica. E aqui eu vou fazer uma comparação direta com um pouquinho de D&D e um pouquinho de The Witcher também, tá? Porque, começando por The Witcher, quando a gente fala no combate de The Witcher, a gente tem um combate que vai ser baseado na sua ação e a funcionalidade do ataque, se pegou ou não, como vai fazer a rolagem de dano, vai depender que parte do corpo atacou ou como que o oponente fez para defender. Tanto que em The Witcher as armas têm uma certa durabilidade, então quando o oponente ataca você pode fazer uma rolagem e, por exemplo, tentar defletir esse ataque com a espada. E assim você gasta ou fazer uma paro tal, né? Então você tem algumas mecânicas de defesa. Não é uma coisa mais voltada para um D&D, por exemplo, que é a mecânica mais comum para você acabar vendo se o seu ataque funcionou ou não, é se você igualou ou superou a CA do seu oponente. Em The Witcher a gente vai ter uma questão um pouco mais, que parte pegou, que parte acertou, o dano multiplica por 3, divide por 2, então pegou na cabeça, o dano multiplica por 3, pegou no braço, outras partes do corpo, divide por 2 e tal. Então é um RPG que tem até pela própria estrutura de 10 e 16 somente, você tem um pico de altos e baixos muito grande no combate. E eu acho que às vezes essa mecânica, por mais que ela seja interessante, de você ter um tempo de resposta do defensor, ela é uma mecânica que não prejudica, mas que pode trazer uma certa lentidão para a mesa. Não é em todo caso, muitas vezes é interessante, mas, por exemplo, para um jogador que está vindo de um D&D e vai encarar essa mecânica, eu acho diferente, sistemas diferentes, etc. Mas eu acho que traz uma perda de dinamicidade grande. Esses comentários eu faço, mas que fique restrito, que cada livro vai ter sua regra, que cada universo vai ter sua dinâmica própria, tá? É que às vezes você acaba ficando muito preso em um único método de jogo, em um único modelo, e quando faz essa migração, alguns aspectos podem trazer certos pontos de incômodo, e é isso que eu quero comentar aqui. Algumas diferenças que, por exemplo, um jogador mais raiz de D&D pode sentir quando tentar uma mecânica de The Witcher, por exemplo. E agora a gente vem para Cyberpunk, comparando diretamente com The Witcher, porque aqui a dinamicidade ela é maior,
Os turnos duram em torno de 3 segundos, assim como no RPG de The Witcher. Só que o que a gente tem são ações também baseadas em uma CA do oponente. Então a rolagem, a gente não tem mais esse aspecto tão intrínseco de eu vou usar tal arma, até porque não cabe tanto nesse universo. E isso deixa mais dinâmico o jogo, mais próximo, digamos assim, de um combate do D&D. Novamente, trazendo para o comentário que sim, existem diferenças, cada mecânica espelha o seu próprio universo e que ações você pode fazer nele. Mas eu acho interessante trazer esses pontos de diferença à luz do dia aí, até para a gente escolher um sistema que a gente se adapte melhor. Vale a pena vocês pegarem o RPG de Cyberpunk Red? Cara, eu acho que sim. Logicamente você tem que gostar desse universo ou estar interessado em conhecer mais desse universo. Mas é uma temática diferente que foge daquele padrão medieval. Nós temos praticamente todo tipo de RPG. E Cyberpunk é um RPG muito interessante pelas possibilidades de história que você pode fazer, construção de personagem extremamente variada. A ficha dele para você construir o personagem está muito interessante, porque você não vai ter somente aquela preocupação de falar assim, não, eu vou fazer um personagem que vai fazer isso, aquilo, e esse é meu equipamento. Não, você também tem os chips, tem os implantes, a questão da empatia dentro do jogo, para você não virar um cyberpsicopata, que é uma coisa muito da hora, que vai pegar aquele jogador que sabe aquele cara que vai querer enfiar chip em tudo quanto é buraco do corpo? Então, esse cara vai se ferrar no RPG, porque a chance dele virar um cyberpsicopata é muito grande, então você tem esses tipos de cálculos. É aí que eu digo que o jogo também manteve um pouco da sua complexidade no gerenciamento do seu personagem, ou como você vai fazendo a melhoria dele ao longo da sua campanha. Então, eu acho um universo muito fascinante, muito interessante. O material que a Devir publicou tá muito bonito, de alta qualidade, capa dura, tá muito da hora as ilustrações, então eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação, na descrição o link para as demais redes sociais e também o link do nosso Padrim, caso você queira nos apoiar. Já deixando aqui um grande abraço aos apoiadores do Mega. E nos comentários, fala aí o que você achou. Se você tem interesse na temática de RPG de The Witcher aqui no canal também, para trazer um vídeo um pouco maior sobre isso, comentando também sobre as expansões, como eu falei no começo do vídeo. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima!